admitindo o pessoal aí, a Diaconisa Ezequiela de BH, eu só estou terminando para subir o material aqui que a gente vai compartilhar. Ok, eu acho que foram 10 minutos aí, já até mandei mensagem, principalmente para os líderes jovens, mas o pessoal está entrando ainda, pode seguir. Quando quiser compartilha, compartilha, tá bom? Pode compartilhar já, Nando. Bom dia, pessoal. Bom dia não, gente, misericórdia. Boa noite, né? Boa noite, pessoal, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou a Diaconisa Keila, da ICCBH, e hoje nós vamos estar dando início aqui, né, ao nosso curso. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que seja para a gente um tempo de aprendizado, né, um tempo em que Deus esteja de fato nos capacitando, porque a gente sabe, né, que depois desse Atos 2, muita coisa vai acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Para a gente começar, vou pedir o pastor Edu para fazer uma oração para a gente, pastor, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Deus, para aprendermos mais de Ti. Como foi dito, Deus,
que depois do filamento desse retiro que nós tivemos já, que Deus possamos começar a viver esse ato 2 em nossas vidas. Que a cada dia o Senhor nos dá cada vez mais entendimento, sabedoria e discernimento da tua vontade, da tua palavra, da forma como o Senhor deseja ser adorado, como devemos te servir mais e melhor. Deus, esteja conosco em toda essa preparação, em todo esse curso, em tudo que fizermos para ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, Fernando, você quer falar um pouco sobre como surgiu o projeto? Posso sim. Enquanto eu vou falando, eu vou te mandar aí a apresentação, Tá. Porque aqui no meu deu bug. Tá bom. Só te mandei aí no seu WhatsApp, japonesa. Beleza. Então, pessoal, acredito que na sua grande maioria todos já me conheçam, né? Deixei aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo ler, aqui atrás de mim, um lema que a gente tem utilizado na rede de jovens nesse ano de 2025, né? Que é velocidade, constância, fogo e glória, que vai ser a marca da nossa geração. Esse ano, eu e o pastor Eduardo, a gente optou por, nos eventos da juventude, a gente desenvolver os líderes de jovens, né? No Congresso Jovem, diferente dos outros anos, quem vai pregar vão ser os líderes de jovens. No Revival, a gente está convidando pessoas oficiais, né? Diaconisa Keila é uma das pessoas que vão estar ministrando no Revival, para estar ministrando, para estar compartilhando conhecimento conosco, né? E aí, entre os líderes de jovens ali, a gente viu a necessidade da gente se capacitar, né, no modo geral, eu, o pastor Eduardo, os meninos, e compartilhar conhecimento. E eu fui atrás de algumas pessoas que para mim hoje são referência, tá? Pastora Jéssica de BH, acho que todos já conhecem, Diaconisa Keila, exerce um trabalho de mestre muito lindo, pastor Eduardo, pastor Osmar, e a gente compartilhar aí o conhecimento com a juventude. Só que isso tomou uma proporção um pouco maior, né? O pastor Fábio compartilhou aí nos grupos oficiais, os oficiais de Caxias também foram convidados pelo pastor Osmar, assim, esperava um pouco mais de pessoas, mas vamos aguardar aí, está tendo uma reunião em paralelo sobre a missão Juiz de Fora, acredito que o pessoal terminando, eles vão vir para cá. E a gente vai começar ouvindo vocês, né, Diaconisa Keila? O pastor Eduardo quer falar alguma coisa? O dia já está aí, Keila? Ela está terminando uma questão do trabalho, Nando. Tá bom. Quer falar alguma coisa, pastor Eduardo? Então pode dar sequência aí, Diaconisa Keila. Se vocês quiserem abrir a câmera para a gente ver o rostinho lindo de vocês, eu fico feliz. Seria bom, né, gente? Parece que eu tô falando uma aqui troca, um monte de né? foto. Nossa. Gente, depois eu abro, porque eu tô chegando agora da academia, eu tô só o pó da rabiola. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu vi você rindo de mim, viu, Dani? Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Ainda não. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Agora acho que vocês vão conseguir ver. Agora foi. Foi? Sim. Ótimo. Quer falar aqui, Nando? Aqui, na verdade, é só uma apresentação assim, geralzona do que a gente busca, né, em relação a compartilhar aí os nossos conhecimentos. Eu acredito que uma coisa que nós sim temos em comum, né, e eu posso falar por mim, pela Keila, pelo pastor Du, pela pastora Jéssica, pelo pastor Osmar, é o amor pela palavra, né? E a gente fala na palavra, a palavra na sua essência, um olhar diferenciado para o texto, né? Porque a gente já passou do momento, eu acho que isso nos trouxe a teologia da liberdade, isso nos trouxe a ser livres para adorar, olhar para o texto com um olhar diferente, não olhar e interpretar o que eu acho ou o que eu acredito que seja, mas olhar para o texto na sua essência. Tem um trocadilho aí na teologia que fala que um texto fora de contexto vira pretexto.
E o intuito aqui é mudar esses pretextos, né? A gente vê o texto da essência, para quem ele se aplica, ao tempo. Então, isso é uma coisa que nós temos, né, em comum, essa paixão pela palavra, a palavra na sua essência. E o objetivo dos nossos encontros, né, e eu nem vou falar de curso, vou falar dos nossos encontros aqui, é de desenvolver esse compromisso que nós 5 temos em vocês. Isso aí. Bom, a gente formatou os encontros, né, na primeira e na última terça de cada mês, às 21 horas, tá? Desde já vou pedir perdão para vocês que eu não vou conseguir estar em todos os encontros, porque acabou coincidindo o dia da semana com o dia que eu vou dar aula numa pós-graduação, mas vou fazer o máximo para estar aqui com vocês sempre que possível, tá bom? E já vou dar um spoiler aqui, que a nossa aula sobre comunicação, sobre técnicas de comunicação, preciso fazer alguma pregação, alguma ministração, estou nervoso, o que eu faço, né? A gente vai passar por isso também. Gostaria de fazer presencialmente, então vamos ver como é que a gente consegue organizar isso aí, mas já é um spoiler aqui, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dos nossos mediadores. Nanda, eu estava pensando, né, como estamos nós dois aqui, a gente se apresenta, né, à medida que a Jéssica, o Osmar e o pastor Eduardo, o pastor Edu já está aqui, né, então talvez nós três nos apresentarmos, né, e aí eles mesmos se apresentam quando eles entrarem, pode ser? Oi? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pode ser sim, Keila, acho que na Tá bom. sequência Sim, pode sim. aí vai direto para o pastor Eduardo. Ok. Vai lá, Du, se apresenta. Logo primeiro eu. Paz, gente, boa noite. Acho que todo mundo me conhece também, né? Eu sou pastor Eduardo da Igreja de Madureira, daqui, da Igreja de Madureira. Eu estou na contemporânea agora vai fazer 12 anos, 13 anos. 13. E meu interesse pela palavra vem desde sempre, desde o ambiente de igreja, na verdade. Eu sempre tive esse interesse, essa curiosidade até em aprender mais, a entender mais e não ser levado assim, por achismos ou por senso comum, de tentar me aprofundar um pouco mais, me apropriar da palavra, né? E eu cheguei a fazer um curso de teologia anos atrás, tenho vontade de fazer novamente, me aprofundar um pouco mais. No momento, eu sou formado em letras pela UFRJ, eu estou fazendo mestrado também na UFRJ, em letras clássicas, e com ênfase, meu projeto de pesquisa, ele dialoga um pouco de mitologia grega com filosofia e teologia. São 3 áreas assim, do conhecimento que me atraem bastante. E a ideia é tentar entender um pouco mais como essas 3 áreas se relacionam e como elas estão interligadas de alguma forma. E a proposta, a minha contribuição, né, nesses encontros, nesse curso, é fazer com que a gente, como mais ou menos comportamento de iniciantes, a gente olhar para a palavra, olhar para a Bíblia com um olhar diferente, levando em conta contextos históricos, culturais, gramaticais, tudo isso levado em conta, e não só para o nosso conhecimento, que como você já está apresentando um TCC, né? E como quando a gente vai pregar, quando a gente vai levar a palavra para uma outra pessoa, a gente precisa ir um pouco mais além. A gente precisa fazer com que as pessoas acessem aquilo, que elas entendam aquilo, e a minha contribuição, no caso, vai ser a parte espiritual da coisa. Que a gente consiga olhar com olhos espirituais, a gente consiga aplicar isso para a nossa vida e fazer com que as pessoas, com que a igreja, com as pessoas que vão nos ouvir, e não só no sentido formal, não precisa necessariamente ser ali na frente, no púlpito, né? Mas em toda oportunidade que a gente tiver de falar sobre a palavra, que a gente traga de uma maneira coerente e que as pessoas consigam aceitar. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Edu. Fernando?
Acho que o pessoal falou do seu microfone, parece que estava dando interferência. Que ele consegue subir ele um pouquinho. Tá baixo meu microfone, Não, é isso? tava a respiração, tava sobrepando a voz. Melhorou, pessoal, que falou aí da interferência? Tá saindo melhor aí para vocês? Pra mim tá ok. Tá. Ok. Vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou o Diácono Fernando. Atualmente eu estou aqui na Igreja de Caxias, tá bom? Hoje atuando aí como líder denominacional da juventude da igreja. Tenho aí eu reconheço meu chamado ministerial como evangelístico, tá bom? E aí um pouco mais pra frente a gente pode falar um pouco sobre o chamado ministerial. Atualmente eu atuo, né, como intercessor, único e exclusivamente. Esse é meu ministério desde que eu me entendo, embora ame o ensino, já passei pelo ensino da igreja, mas hoje exclusivamente eu dedico à intercessão e à juventude. E eu acredito que a conciliação do meu chamado está muito ligado ao processo de cura e libertação. Quem trabalha comigo diretamente sabe o tanto que eu gosto do processo de cura e libertação, e talvez esteja ligado ao meu âmbito de experiência profissional, né? Embora hoje eu trabalhe com processos, implantação de processos e auditorias de processos, eu atuei há um bom tempo na linha de cuidado de frente, tá? Da saúde. Isso faz com que eu seja apaixonado com o processo de cura de uma forma holística, né? Do ser humano. Minha trajetória profissional, né? Minha trajetória profissional ministerial, o link que eu faço hoje, talvez seja esse mesmo, né? De estar aí com um olhar diferenciado para o processo de cura dentro da igreja. A gente sabe que a cura ela acontece no âmbito holístico, né? O indivíduo hoje, para ele estar bem, ele precisa de estar bem no biopsicossocial e espiritual, que é o ser como um todo, né? Então a gente hoje entende que o processo de cura ele transpassa a fé, transpassa a sociedade, transpassa a questão do aspecto biológico, é olhar para o indivíduo como um todo, né? Um olhar humanizado para a pessoa. A fé, o tratamento biológico, de modo geral, o compromisso do cuidado com o bio, com o físico, com o espiritual. Esqueci de colocar aqui, mas atualmente, né, eu voltei recentemente, estava fazendo uma graduação em teologia pela Universidade de Celso Lisboa, estava trancada por alguns processos de mesmo priorizar algumas coisas profissionais. No final do ano passado eu voltei, abri o curso, então atualmente eu sou estudante de teologia da Universidade de Celso Lisboa, previsão de curso aí para o final desse ano, em nome de Jesus, e estou à disposição de vocês. Excelente, obrigado, Fernando. Bom, gente, de novo, né, eu sou Keila, hoje eu estou como líder do ensino e do louvor da Igreja de BH, né, eu entendo a minha vocação ministerial como ensino, né, então eu procuro exercer meu chamado de mestre, não apenas do que a gente entende da teoria ali, de leitura da palavra, mas no dia a dia, né, porque para mim, gente, assim, é maravilhoso, né, o mover que Deus faz aos domingos, né, mas o viver a palavra é a diferença que aquilo que nós ouvimos faz na nossa terça, na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, nos nossos compromissos, né, do dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa família. Então eu procuro ter uma visão bem prática, assim, da palavra de Deus, de como que essa palavra transforma, de fato, vidas, né, inclusive a nossa vida, né. No âmbito mais ministerial, tem 12 anos de experiência com auditoria, né, e aí eu fiz questão de destacar isso aqui, porque eu não sei quem sabe, né, o que é, de fato, uma auditoria, mas muitas das vezes nós somos as pessoas que não temos as boas notícias para dar, né, no sentido de, olha, isso aqui está ruim, isso aqui precisa melhorar, e com essa minha vivência profissional, eu aprendi que é fundamental a gente saber se comunicar bem, né, a gente saber passar uma mensagem. Isso é importante, a gente saber passar uma mensagem quando a gente está falando da nossa vida profissional, quanto mais da nossa vida ministerial. Né, a gente sabe quanto a comunicação às vezes falha, né, e a gente tem ministérios que se rompem, relações que se rompem, né, e hoje, no cargo em que eu exerço, eu sou responsável por 8 países diferentes, e eu vejo, né, que às vezes tem até uma questão de linguagem ali, quando a linguagem falha, a comunicação falha, a mensagem falha, e os objetivos não são alcançados, né. Então, inclusive, né, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, no módulo que eu vou ser responsável bastante sobre isso, sobre a forma como
como a gente consegue se comunicar com eficiência, né, para a gente passar aquela mensagem. Qual mensagem que é essa? Muitas das vezes vai ser a mensagem que Deus vai colocar no nosso coração. Né? Porque às vezes eu acredito que Deus fala com todo mundo. Né? Então, todos aqui, né, eles estão aptos já, né, pela instrução de Deus, a ministrar uma palavra. Só que às vezes, né, a nossa cabeça está cheia de coisa ali, a gente falha em passar essa mensagem. Né? Então, esse é um dos meus objetivos e um dos meus sonhos, sabe, para esse curso aqui, para que as pessoas consigam, de fato, expressar aquilo que Deus colocou no coração delas com segurança, mantendo a autenticidade, então ninguém precisa ser cópia de ninguém, cada um tem sua maneira de falar e está tudo bem, mas com autoridade espiritual, com ousadia, né, que são instrumentos que o Espírito Santo já nos concedeu, né, então a gente vai unir aqui tudo que é espiritual, da nossa vivência aqui, eu garanto que abrir o microfone, várias pessoas terão experiências maravilhosas para compartilhar com Deus, mas é unir isso com um pouco também das nossas habilidades humanas, né, e desenvolvendo essas habilidades para que a gente consiga, de fato, né, exercer nosso chamado com excelência, com o nosso melhor, que é aquilo que Deus quer para nós. Tá bom, pessoal? Eu não estou vendo vocês, tá? Então, vocês puderem abrir o microfone de vez em quando, falar, tá bom, entendi, tô aqui, tô participando. Amém. Tá bom? Aleluia. Tudo certo, tá tudo certo. Muito obrigada, muito obrigada. Pastor Osmar não entrou ainda, né? Bom. Não, ele tá com o pessoal de Juiz de Fora. Nós vamos ter alguns módulos aqui, né? Mas principalmente, deixa eu voltar, parar de compartilhar aqui, ver um pouquinho o rostinho de vocês aqui, gente. Deixa eu só falar com o pessoal aqui rapidinho, enquanto a gente falar. Pessoal, eu coloquei lá no chat para fim de emissão de certificados, que a gente vai emitir certificado para vocês no final do curso. Só para vocês compartilharem lá no chat para a gente o nome completo e a igreja, por gentileza. Excelente, excelente. Bom, pessoal, a gente vai passar por várias questões aqui, algumas questões que algumas pessoas chamam de técnicas, né? E tudo bem chamar de técnica também, porque Deus é o dono de todo conhecimento, então a gente tem que aprender técnica também, né? Mas eu gostaria, né, de começar hoje fazendo um alinhamento de expectativas aqui. Deixa eu ver se vai abrir aqui o meu WhatsApp, senão eu vou entrar pelo celular aqui. Eu vou mandar um link para vocês, vocês vão acessar esse link e o código que eu vou mandar aqui também, e aí tem umas perguntinhas lá para a gente só fazer um esquenta aqui, entender o que a gente está esperando para esse curso, entender o que a gente sabe, o que a gente tem expectativa de aprender. Deixa eu mandar aqui. Ver se vai dar certo. Só um minutinho. Tá aqui. Eu vou mandar no chat. Vocês cliquem, por favor, e vejam se está funcionando. Mandei o link para vocês, pessoal. Acredito que vocês, se vocês clicarem, né, vai sair um pouco da tela da reunião, mas a reunião não vai ser finalizada, né? Então, vocês podem clicar aí. E aí eu vou passar o código aqui para vocês. À medida que vocês forem clicando e for funcionando, vocês me avisem, tá bom? Só para eu entender aqui que funciona. Abriu aqui para mim. Ótimo. Mandei aí Já o código abriu, manda, também. por favor. O código é 63658784. Tá aí no chat, mas eu estou falando aqui. 63658784. Todos conseguiram acessar? De novo, eu não estou vendo vocês, que eu estou na tela de apresentação aqui, para o exercício que a gente vai conduzir, mas se vocês puderem me falar à medida que vocês forem conseguindo. Está aparecendo o check rápido para vocês aí? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Conhecimentos prévios. Vocês vão responder aí para mim. E aí? Então, sobre tudo isso, pregação, comunicação, a vida espiritual do pregador, qual que é a nossa realidade? Eu não tenho conhecimento, eu sei um pouquinho de cada coisa, eu já ouvi falar, mas eu nunca parei para estudar sobre, eu já fiz um curso básico, eu tenho um bom conhecimento, até que eu me viro bem, ou, na verdade, eu já sei de tudo. Como é que tá aí? Ó, eu vou compartilhar minha tela de novo aqui, para a gente ver esses resultados.
Podem ir fazendo aí, pessoal. É bem rapidinho mesmo a pesquisa, né? Bem rapidinho, bem rapidinho. Ah, tá. Só para saber se eu não tinha feito coisa errada. Super rapidinho. Primeiro a gente está só na primeira aqui, conhecimentos prévios. Ó, umas caixinhas ali, quem tá com o computador tá conseguindo acompanhar aqui, mas quem tá sem celular a gente mostra daqui a pouquinho. Quem tá só pelo celular a gente mostra daqui a pouquinho. Sem conhecimento, beleza. Na verdade, vamos passar todas as perguntas e aí daqui a pouco a gente olha tudo, que eu acho que a maioria de vocês estão pelo celular, né? Vamos lá. Dedicação. Então, quanto você pretende se dedicar para aprimorar o conhecimento ou adquirir o conhecimento que ainda não tem? Opa, a primeira nota foi um 9, 9.8, 9.9. E aí, pessoal, sinceridade, hein? Ô, Fernando, tá vendo que a gente vai poder cobrar aqui dedicação nível 9, né? A expectativa até aumentou. Aumentou, não, até agora tá aqui, o mínimo é 9.4. Respondeu aí, pessoal? Vou passar para o próximo. Sim. O que você gostaria de aprender? Então, frases curtas aí, pessoal. Qual que é a expectativa de vocês? E, gente, ninguém está escrevendo nada, vocês estão sem expectativas? Não é possível. Terça-feira, 9h. Opa, começou. Preparar pregações, desenvolver o texto bíblico, muito bom. O que mais, pessoal? Exegese. Falar bem, muito bom. Linguagem corporal, como preparar e desenvolver temas bíblicos, interpretar o texto bíblico e saber transmitir, como montar uma pregação eficaz, pregar, levar a mensagem de Deus de forma prática a outras pessoas, falar bem. Muito bom, pessoal, estou gostando da participação aqui, hein? Técnicas ou como desenvolver a palavra, passar a mensagem certa de forma didática e cheia de unção, dominar a palavra a ponto de gerar transformação na minha vida e na vida das pessoas, exegese, desenvolver, deve ser o texto, segurança no falar, quero aprender a passar com clareza o conteúdo, exegese e hermenêutica, o pessoal já está usando termos técnicos aqui, você está vendo, né, Fernando? Segurança ao compartilhar a palavra, preparação espiritual. Que bênção, gente, que bênção, né? Todos os objetivos aqui super válidos. Comunicação clara, simples e objetiva, que leve a palavra a quem está ouvindo de maneira simples, para que compreendam verdadeiramente e apliquem. Muito bom. Desenvolvimento do texto bíblico, montar a pregação, oratória assertiva, concluir bem e aprender mais sobre querigma. Muito bom. Ô, Fernando, você está vendo que o pessoal está com bastante expectativa aqui, hein, Fernando? Já chegou no ponto principal de uma palavra, né? Querigma. É isso aí, é isso aí. Tô achando que a gente vai inverter, hein, Fernando? Vamos deixar esse menino dar aula e a gente aprende um pouco com eles. Bom, muito bom. É isso. Pessoal, gostei aqui da participação de vocês. Muito obrigada. Deixa eu parar de compartilhar de novo para eu conseguir olhar para vocês. Ok. Gente, é exatamente esse o nosso objetivo, né, Fernanda? Eu acho que casa com tudo que a gente desenhou também para o objetivo desse curso, sabe? Porque no final das contas, né, é cada um olhar para si como sendo capaz de fazer, né? E eu vi ali, né, muitos com desejos, né, com vontades, com expectativas, né, em relação a isso, a como Deus pode me usar, né? E alguns reconhecem, olha, eu quero isso, mas eu preciso falar melhor, né? Eu quero isso, mas eu preciso entender um pouco melhor do texto bíblico. Eu quero isso, mas eu preciso aprender sobre exegese e hermenêutica, e tá tudo bem. Então, espero do fundo do meu coração que nós consigamos, né, cumprir com todas essas expectativas aqui, tá bom? E vamos dar o nosso máximo para isso, né, Fernando, né, pastor Edu? Ótimo. Vamos começar com um esquentinho aqui, gente. É o seguinte, qual que é a proposição agora aqui? Se vocês puderem pegar aí um papelzinho e uma caneta, coisa simples, tá? Ou se alguém conseguir anotar no celular, no WhatsApp ali, mandar para si mesmo. O que a gente vai fazer agora?
A gente vai olhar para um texto bíblico, curtinho, curtíssimo, curtíssimo, facinho de ler, tá bom? E aí, com base nesse texto bíblico, a gente vai tentar entender o seguinte. Primeira coisa, o que esse texto aborda? O que ele está falando? Ele tem mais de um tema central? Ele tem vários temas? Né? Então, o primeiro objetivo é esse contexto, tá bom? E eu quero vocês abrindo o microfone, falando e participando, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. A gente vai olhar para o texto e vai falar qual que é a mensagem. O que eu entendo que esse texto está falando? O segundo ponto, né, que é muito comum também quando a gente está falando de preparação de pregação. Eu entendi o texto, mas possivelmente tem algum outro texto que casa muito bem com esse. Então, se eu fosse falar desse texto, eu traria também um outro texto bíblico para complementar. Então, pode ser que uma pessoa identifique essa necessidade e, ao ler o texto aqui que eu vou propor, já fale, né, assim, olha, eu entendo que esse texto casa perfeitamente com outro texto, tudo bem? Tá bom? E qual que é a última? Como você, né, se fosse para você pregar esse texto hoje, assim, olha, o pregador da noite faltou, e aí vamos ver que a Isabela vai precisar ministrar para a gente hoje, a Dani vai precisar ministrar para a gente hoje, né, o João vai precisar ministrar para a gente hoje. Como que seria essa condução, né? Então, assim, não precisa montar nada, tá, gente? Só falar, olha, eu acho que eu falaria disso, eu acho que eu focaria nessa parte do texto, tá bom? Gente, assim, é uma dinâmica, tá bom? Então, não precisa ser nada muito elaborado, tá? O objetivo aqui é a gente trocar mesmo, né? E a gente se sentir à vontade para interagir. Porque a gente vai ver que ao longo, né, do curso aqui das aulas, quanto mais vocês interagirem conosco, né, melhor, maior o aproveitamento vai ser, tá bom? Então, não precisa ficar com vergonha, estamos num lugar super seguro, né, num lugar de aprendizado, tá bom? Então, eu vou colocar o texto aqui e a gente vai caminhar para as perguntinhas, tá bom? Combinado? Okay. Combinado. Ótimo, muito obrigada por interagirem comigo. Combinado. Deixa eu compartilhar aqui. Consegue ver minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, o texto está lá, Salmo 128. Vamos ler aqui, o que o Salmo está falando? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Então vamos lá, vou dar para vocês aqui 5 minutinhos, pra vocês ficarem olhando para esse texto aqui, pensando. Quem puder pegar um papelzinho, uma caneta, já anota lá. Então vamos começar a pensar, olha, tá, o que me chamou a atenção nesse texto? Ele tem um tema central só, ele tem vários temas centrais. O que eu enxergo nesse texto, né? Outra pergunta, esse texto me faz lembrar algum outro? Se fosse para eu falar desse texto, talvez eu casaria com algum outro, né, que se encaixa bem, né, que traz a mesma mensagem. E o outro, pregador faltou, e é isso, tá lá você, varão, varoa de Deus, preparado no lugar certo, na hora certa, e precisa ministrar essa palavra. Qual que seria a abordagem? Qual que seria o caminho? Tá bom? Beleza? 5 minutinhos Beleza. aqui, e a gente volta daqui a pouquinho. Parar de apresentar aqui só para colocar no chat. Aqui as perguntinhas que a gente está propondo.
Gente, vocês não com uma cara boa, não. Misericórdia. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Sim, tá tudo tranquilo. Então tá. Aquela frase, Deus vai na frente, abrindo. E ele abre. É isso aí, João. Deixa ele abrir. Eu tô sério fazendo meu exercício. E aí, pessoal, deu 5 minutos aqui, hein? Vamos lá? E aí, olhando para o texto aqui, o que vocês conseguem enxergar? Tem um tema central? Tem mais de um? Ou quando vocês batem o olho assim, o que mais chamou a atenção de vocês? Abrindo o microfone aí, participando, gente. Cadê as vozes de vocês? Tô vendo que a Cissa tá querendo falar. Pode falar, Cissa. Eu sei que você quer falar. Eu sei, eu sinto. Eu tô debatendo aqui com a minha noiva. Pode! Então compartilha com a gente. Você tá debatendo o quê? O que você tá enxergando aí no texto? É porque eu não sei se tá certo. Não tem problema nenhum. A gente tá aqui, é por isso mesmo. Logo com feita a leitura, Salmo 128, eu posso estar muito equivocada e peço até perdão por isso. De forma nenhuma. Me lembrou do Salmo 125, que fala sobre os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. E no 128 fala de temor, né? E eu acho que são coisas que estão interligadas, né? E aí eu não vou conseguir desenvolver muito, mas eu acho que me veio Maravilhoso, maravilhoso. Então você já identificou aqui um ponto-chave, temor ao Senhor, né? Então provavelmente você exploraria esse aqui junto com o 128, temor ao Senhor. Muito bom. O que mais, pessoal? A paz do Senhor a todos. A paz, Tamar. O texto também fala de obediência e as bênçãos que vêm com a obediência. Isso aí me lembra muito Deuteronômio 28, que vem falando as bênçãos que nós recebemos como promessas de Deus em decorrer da obediência. Ótimo, ótimo. Então a gente está falando que temor está, né, anda junto, né, com obediência. Ok, muito bom. O que mais, pessoal? É o Dan aqui de Campo Grande. Oi, Dan. A irmã acabou de falar, né, que eu ia falar, né, sobre a obediência, e me lembrou a passagem de Abraão, né, que Deus ordenou a Abraão que saísse da sua parentela para que se cumprisse as promessas de Deus, entendeu? Então, se Abraão não ouvisse, né, a voz de Deus, se direcionasse a outros caminhos, ele, no caso, não teria temor, no caso, né, iria desobedecer a promessa de Deus e não iria se cumprir, né? E eu foquei também no Salmo 119, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, que nós, nessa passagem, né, como a videira frutífera lá da tua casa, teus filhos, plantas, oliveira, né, tudo é uma semente em que se planta coisas novas, né? Tudo tem um ato, né? Tem uma atitude, tem uma reação. Se você reage de uma forma correta, então frutos bons você terá, entendeu? E é isso. Maravilhoso, Dan. Maravilhoso, maravilhoso. O Dan já ia fazer uma pregação aqui, juntar uns 3 textos. Essa é uma pregação de 3 horas já. A gente já está em um workshop aqui, do Salmo 128, com 6 versículos. Ótimo. O que mais? Tem umas mãozinhas levantadas aqui. Jéssica, Francisco. João. Vai lá, Jéssica, pode falar. Só complementando aí, também fala sobre família, né? Sobre
A família abençoada daqueles que obedecem e temem. Se você teme e obedece, você provavelmente terá uma família abençoada nos caminhos do Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Então a gente está falando de obediência que alcança também a nossa vida pessoal, inclusive dentro de casa, né? Nossa família. Muito bom, Jéssica. Boa noite, gente. Boa noite. Então, o texto aqui também me remete à prioridade. Quando você prioriza a vontade do Senhor e vive no centro da vontade dele, todas as demais coisas são acrescentadas, porque conforme você vai lendo o texto, ele fala sobre prosperidade, sobre família, como já foi dito, sobre trabalho, mas o que vem primeiro é sobre você buscar, você está no centro da vontade do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos, ou seja, se permitir ser conduzido para o centro da vontade dele, porque como a Bíblia mesmo fala, ela é boa, perfeita e agradável. Pelo menos a mim remete muito a isso, sobre priorizar, botar Deus como em primeiro lugar. É isso aí, maravilhoso também. Então, estabelece Deus no centro como a prioridade e ele provê todas as demais coisas, né? Famílias, filhos, né? Quando a gente fala de filho, a gente pode falar de filhos espirituais também, né? Então, dos frutos que a gente gera, né? De trabalho, excelente, muito bom. João? Isso, a Jéssica, né? Ela complementou bem, né? O que eu ia falar, né? É a bênção de Deus que traz bênção não só para você, mas também aqueles que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. A bênção do Senhor, quando a gente anda em temor, ela não só nos alcança, mas alcança aqueles também que estão à nossa volta, ao nosso derredor. Que lindo isso, né? Então, a bênção que literalmente o quê? Transborda, né? Ela nos enche, mas ela transborda para aqueles que estão ao nosso redor. Maravilhoso, linda aplicação. Quem mais, pessoal? Vi que a Larissa colocou aqui no chat. Abre o microfone aí, Larissa. Até parece, né, que tá com vergonha aqui de falar. Eu já compartilhei aí, gente. Eu sou tímida. Vai lá. E tudo que eu falei, todo mundo já falou, né? Mas eu entendo isso como uma vida em abundância no Senhor, né? Porque se nós andarmos no caminho do Senhor, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos abundantes. E isso me remete a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. É isso aí. Abundância em todos os aspectos, né? Porque fala de vida com Deus, fala de uma família abundante, né? Então a mulher será como uma videira frutífera. De gerações em gerações. É isso aí. Muito bom. Maravilhoso. Quem mais? Isabela está com a mãozinha levantada aqui. Esse texto me remeteu à referência de um provérbio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu entendo que, além das bênçãos do Senhor derramadas na nossa vida, a gente tem que ter sabedoria para gerir isso tudo, senão a gente também joga tudo isso por água abaixo. É isso aí, é isso aí. Então, o temor do Senhor para a gente fazer aquilo que é certo, né? O princípio da sabedoria. Então, a partir do momento que eu temo ao Senhor e ando nos caminhos, eu entendo, né? Eu sou guiado por Ele, sou guiado pelo Espírito Santo e entendo o que eu preciso fazer. Muito bom, ótimo, excelente. Quem mais? Fernando. Você colocou aqui no chat, vamos aí, vamos lá, você não está lendo, não, tá participando do exercício, vai falar também. Então, estava colocando aí no chat os módulos, cada professor e os módulos, mas a gente está com o tempo hoje meio curto, né? A intenção de hoje era nivelar o conhecimento de todo mundo e falar dos próximos passos. Eu já vou puxar então para uma coisa assim, que aí a gente precisa de entender. O que é mais importante numa mensagem? Numa comunicação, o que é mais eficaz? A mensagem ou o tema central dela? E aí, quem ousa dizer aí para mim? Vou escolher então, hein? Jéssica, diaconisa Jéssica de Madureira, no seu ponto de vista, o que é mais importante? A mensagem ou o tema central dela? Mas eu não consigo entender um sem o outro, porque se existe o tema central, o tema é sobre alguma mensagem. Se eu falar para você assim, chegar lá na nota e falar prosperidade, você vai entender? Você não vai, você precisa de uma mensagem para ter o contexto daquele tema. Legal, então, gostei. Um completa o outro. Gostei aí da sua colocação.
Aí eu queria que levantasse a mão quem já vivenciou isso. Quem, por um acaso, já já assistiu um sermão, já assistiu uma pregação que tinha como, por exemplo, um sermão temático, quintas proféticas. Então, a mensagem vai falar de profecia. A mensagem central era profecia, mas o conteúdo comunicado não tinha nada a ver com o tema. Faz aí, mãozinha, levanta a mão para me ver. Todo mundo. Então a gente já tem aí a resposta de que ambos são importantes, né? A mensagem e o tema central da mensagem. E a gente chega no que é mais importante, né? Diaconisa Keila, no querigma de um texto. O querigma de um texto é a ideia central daquele texto, né? O que aquele texto tem de mais importante. Aí eu já dei um spoiler aí para a Diaconisa Keila finalizar aí com vocês a dinâmica. Bom, e gente, querigma, tema central, né? Assim, sabe, falando assim, olha, eu entendi isso, mas eu não sei se está certo. Gente, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que está escrita ali, todo mundo está lendo a mesma coisa, mas Deus pode falar diferente nos nossos corações, e tá tudo bem, né? Existe um estudo que fala, né, que existem mais de 70 interpretações para o mesmo texto. Então, a partir de hoje, né, quando você fala assim, qual que é o tema central do texto? Não precisa ser o mesmo tema que você já viu alguém pregando. Pode ser outro, né? Então, por isso que eu perguntei aqui para vocês, né? O que vocês estão enxergando, né? E as pessoas enxergaram ali em caminhos diferentes, e tá tudo bem com isso. E uma coisa que eu quero que vocês falem, assim, nunca mais, né? Se vocês forem chamados aí, até a gente finalizar o curso, né? Para fazer uma ministração, pregar a palavra, nunca mais fala assim, mas eu não tenho uma palavra. Porque basta o quê? Eu ler e eu entender, cara, o que Deus está falando comigo nesse texto? Entende? É como aqui, né? Então, ninguém estava nem com a ideia do Salmo 128 na cabeça, mas com cada um de vocês de forma individual, Deus colocou uma mensagem no coração de vocês. Isso é suficiente, né, para a gente conseguir transmitir a palavra de Deus. Então, uma dica aí, já é a primeira dica, né? Primeira coisa, esquece a pregação, esquece quem vai estar, esquece se é domingo, esquece se é quarta-feira, se é dia de semana, se é esquece. Procura entender o seguinte, o que Deus está falando comigo através desse texto? Porque aí já vai tirar da gente um monte de ansiedade maluca, né? Tipo assim, ai meu Deus, acho que fulano vai estar lá, o pastor vai estar lá, não sei quem vai estar lá. Esquece isso. Procurem olhar para o texto e falar, cara, o que Deus está falando comigo? O que eu estou entendendo? E a partir disso a gente vai desenvolver outras perguntas, né? Qual que é a abordagem que eu daria? O que eu falaria? Como que eu começaria, né? Para eu chegar nisso aqui, para eu chegar no tema de temor ao Senhor, o que eu entendi? Eu precisei em outro salmo primeiro, né? Então aqui já está a nossa primeira dica, né, para vocês. A gente está aqui com exatamente 4 minutinhos. Rapidamente aqui. Tem 7 minutinhos. Ótimo. Rapidamente aqui, Fernando, se você quiser falar um pouco aí dos módulos. Vou só reforçar que algumas pessoas entraram depois, tá? A aula vai ficar gravada. Eu vou pedir vocês que insiram aí no chat o nome de vocês e a igreja para fim de emissão do certificado no final aí da nossa proposta. O nosso encontro ele tem como compromisso isso, né? Desenvolver em cada um de nós o amor pela palavra, né? A Diaconisa Keila falou aí do olhar que a gente pode ter pelo texto num todo, né? Eu posso olhar pelo texto de uma forma espiritual. Todo texto a gente vai ter um olhar espiritual para ele, né? Mas quando eu falo um olhar espiritual, eu falo de aplicação na vida espiritual, aplicação na vida do cotidiano, aplicação no meu ministério. Então eu consigo olhar para um texto de diversas formas diferentes, com vários olhares diferentes e com aplicação diferente. Eu posso olhar para um texto para montar uma palavra, montar um sermão, olhando a geografia daquele lugar. Olha para você ver, as correntes do Negueb. Está falando da geografia de um deserto que, quando a corrente passa, floresce. Então a gente vai falar do quê? De deserto, geografia. Então, quando a gente olha para o texto num todo, isso faz com que nós tenhamos mais opções, né? Mais versatilidade no nosso sermão. E os nossos encontros têm esse objetivo. Aí eu trouxe um pouquinho aí junto com cada professor do que é interessante, do que a gente vai conseguir aí pegar nesses nossos encontros de formas mais enxutas de cada um dos textos. No chat vai ter os nossos 4 módulos, tá bom? O primeiro módulo vai ser comigo. A gente vai falar
sobre os fundamentos da pregação. Cada módulo ele vai ter 2 encontros de 1 hora e meia, e aí a gente vai colocar na prática. Ou seja, hoje foi nos apresentar para vocês, falar um pouco das expectativas, conhecer um pouco do que vocês estão esperando e já colocar em prática aí algumas coisas, né? Se saem vocês aí a curiosidade de olhar para o texto com esse olhar. E a partir da próxima da última terça, vocês têm um encontro comigo, já entrando propriamente dito no primeiro módulo, que são os fundamentos da pregação, tá? A gente vai falar da importância da pregação na igreja, o chamado do pregador, o papel do Espírito Santo na pregação, as características de uma pregação eficaz, e consecutivamente a gente vai ter aí os outros módulos, cada um com um mediador diferente, tá? Primeiro comigo, depois com a pastora Jéssica, depois com o pastor Osmar, posteriormente com a diaconisa Keila e depois com o pastor Eduardo. Lembrando que a diaconisa Keila, ela quer fazer aí uma interação com vocês presencial. Provavelmente ela deve se deslocar para o Rio e a gente deve pegar um dia que é em comum com todos, porque, como ela disse, ela tem um compromisso aí com a comunicação, né? Então ela quer fazer isso de uma forma presencial, que faz toda a diferença. Faz ou não faz, povo? E aí no final dessa nossa trajetória aí toda, para os líderes de jovens, é montar uma palavra para o Congresso Jovem, para os demais aplicar no seu chamado, no seu ministério, na sua caminhada mesmo, tá bom? Eu acho que é isso. Du, quer falar alguma coisa? A gente tem 3 minutinhos. Keila, alguém quer falar alguma coisa? É isso, pessoal, só reforçar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer ao Fernando novamente pelo convite, vai ser maravilhoso, um momento de muito aprendizado, então, por favor, não me deixem falando sozinha, participem bastante, tá? E é isso, né? E, além de tudo isso, a gente vai ter mais um momento maravilhoso de comunhão, né? Eu conhecendo um pouco mais de cada um de vocês me conhecendo todos os demais professores, estou super ansiosa aqui para o que a gente vai aprender junto, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Abrem as câmeras, gente, pra gente tirar um print, todo mundo rindo, bonito. Sobre os módulos. Sim. As referências já estão no grupo? Já está no chat aqui, mas eu posso te mandar pessoalmente. A gente não vai dar referência de texto ainda, porque cada professor vai fazer uma abordagem. Eu, pessoalmente, vou trabalhar com textos bíblicos, mas também vou trabalhar com literatura. Então, por isso que cada professor pontualmente vai disponibilizar o seu material, tá bom? Então, quem puder abrir a câmera para me fazer um print aqui da nossa tela maravilhosa. Mostrar aí a canjica. Tá no 3, hein? Peraí. Monique, quer falar? Pode falar, Monique. 1, 2, 3, hein? Consegui pegar aqui. Lembrando que quem tá em casal aí vendo juntos, lembrem de colocar o nome das 2 pessoas lá no chat, tá bom? Batemos aí com os casais que eu tô vendo, aproximadamente 30 pessoas, né? Isso aí. Gente, obrigado. Acho que tem 1 minutinho aí. Hora pra gente aí, em 1 minutinho, Obreira Ana de Caxias. Tem como? Tem sim. Boa noite, a paz. Qual das 2, Anas? Agora que eu vi aqui. Qualquer uma das 2. Então deixa para aniversariante. Não, pode orar aí, Aninha. Você tem 40 segundos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa reunião. Nós possamos, Pai, aprender mais da sua palavra e levar, Senhor, o seu amor a cada coração, Senhor. Que nós Amém. possamos ser vozes potentes no mundo espiritual. Muito obrigada, Amém, Senhor, por essa reunião. Amém. 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 Obrigada, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo.